E ela foi crescendo, crescendo e tornou-se uma grande montanha. Então veja, esta Roma imperial, ela recebeu uma ferida mortal, inclusive está aqui no livro da história, eu faço questão de mostrar. É o livro de história, não é? Para ensino médio, vocês tomarem isso, eu também tenho vários dicionários aqui cristãos. Você faz um estudo rápido, breve, sobre Roma. A Roma imperial, a Roma pagã, ela caiu, ela recebeu uma ferida mortal quando os bárbaros, que não aceitavam o domínio de Roma, os germânicos, aquelas coisas todas, Átila, rei dos hunos, esses bárbaros começaram a atacar Roma, atacar, até destruir Roma. A Roma se dividiu, Roma oriental, Roma ocidental, vocês sabem disso, porque são duas pernas, ali na imagem de Nabucodonosor, repito, capítulo 2 de Daniel. Então veja, esta Roma, ela simplesmente deixou de existir. Hoje, a nação, a Itália, não representa muita coisa. Mas, ouvintes, por que a Bíblia fala que essa cabeça, que foi ferida com uma ferida de morte, ela reviveu? Sim, a Roma pagã morreu e nunca mais voltará, mas ela ressuscitou como Roma papal. Aqui é que está a questão. Ela ressuscitou como Roma papal. Agora era uma Roma religiosa. Era uma Roma religiosa. E se nós vamos acompanhar um pouco aqui, em Apocalipse capítulo 13, que é o nosso assunto, nós estamos falando de duas bestas, já vou falar da outra, e quero adiantar um pouquinho, que é os Estados Unidos, mas ainda explorando essa besta que caiu e reviveu, recebeu essa ferida mortal e reviveu, tornou-se uma Roma religiosa. Ouvintes, se Roma pagã matava, vertendo sangue, matava com a espada, essa Roma papal está matando agora com doutrinas erradas, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Agora veja, há um ponto que esta besta, ela recebeu uma boca de blasfêmia, Apocalipse capítulo 13, versículo 6, abriu a boca em blasfêmia contra o nome de Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Agora veja, aqui está, ela blasfêmia do nome de Deus. Isso é muito profundo, e todos nós deveríamos saber que boca de blasfêmia é essa. Por que blasfemar do nome de Deus? Será se o nome de Deus é Pai? Será se o nome de Deus é Filho? Será se o nome de Deus é Espírito Santo? Não. Deus, ele tem um nome. Quando Deus se fez carne, ele recebeu um nome, Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Isso está em São Mateus capítulo 1. Vocês podem tomar do versículo 18 ao 21. Toma até o 23, vocês vão ver o nascimento de Cristo. E você vai ver que ele é chamado Emanuel, que é Deus conosco. Então o nome de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está como que Roma está matando. E outra, sabe o que dói na gente, ouvintes? Sabe, mundo evangélico, sabe o que dói na gente? Eu vou repetir isso. Se possível fora, Satanás enganaria até os eleitos de Deus. O que tem de cristãos, o que tem de pessoas evangélicas enganadas, agora veja, enganadas, sem saber que estão enganados. É isso que dói na gente. Porque o engano, um exemplo, se eu te der fornecida, você não tem coragem de tomar, porque você sabe que mata. Mas se alguém maliciosamente pegar fornecida e misturar no café, ou numa água, num refresco que te dá, o veneno só é perigoso misturado. Então, quando uma doutrina ela é misturada, um exemplo, é dito um tanto de verdade, mas tem só um pouquinho de mentira, é o veneno misturado que mata. A palavra mal colocada, ela mata. Porque veja, meus ouvintes, da palavra de Deus, nós não podemos tirar nada e nem acrescentar nada. Quem falou isso é o Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 22. Pega o versículo 18 e 19. Quem tirar, Deus tira o direito da pessoa de entrar na cidade pelas portas. Quem acrescentar, Deus acrescenta na vida dessa pessoa as pragas que estão registradas aqui neste livro. Então, meus ouvintes, como que Roma está matando agora? Qual que é o trabalho desta Roma papal? Porque é a Bíblia que fala, ela é uma besta, ela é um poder,
Nós sabemos que se o Papa de Roma falar uma palavra, ele acaba com a guerra de mundo, porque ele é uma autoridade a um ponto que está escrito aqui, que ela foi revivida da sua chaga mortal, e toda a terra se maravilhou após ela, a um ponto que no versículo 4, Apocalipse 13, 4 diz: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem pode batalhar contra esse poder papal? Quem pode trabalhar contra esse poder religioso? Porque não é um poder restrito somente à nação romana, à Itália. Não, é um poder mundial. É um poder mundial. Então eu quero repetir, eu quero dar muita ênfase nisso. Lembre-se, a Roma, eu espero que esteja bem claro, a Roma imperial, ela morreu. Os bárbaros a derrotaram. Agora ela ressuscitou como uma Roma religiosa. E ela está matando com doutrinas. Ela tem blasfemado do nome de Deus. Ouvintes, vocês sabiam que a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela nasceu, ela foi inaugurada, foi no dia de Atos, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2? Claro, se você é um estudante das Escrituras, se você é um cristão, eu penso que esse assunto te interessa. A igreja de Cristo, ela nasceu ali em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando a igreja, ela fora batizada com o Espírito Santo. Ali nasceu a igreja de Cristo. Ali está a igreja fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, conforme está escrito em Carta aos Efésios 2, versículo 20. Edificado, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Em Atos 2, 42, a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sim, senhores. Agora, quais são as doutrinas que Roma tem, que está matando muitas pessoas? Assim como ela matou com a espada imperial, como que ela está matando com as suas doutrinas? Você quer ver, meus ouvintes? Uma coisa tremenda, uma coisa clara, e eu espero que você tenha paciência para ouvir, e que você possa fazer o que o Senhor Jesus Cristo falou em São João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna. Examina isso que eu estou te falando, examina com a Bíblia, examina a história, porque já pensou, meu ouvinte, você chegar aquele dia lá na eternidade e saber que você errou o alvo, você é uma pessoa, porque veja, o que o diabo quer enganar, os filhos dele ele não vai enganar mesmo, ele está querendo enganar o povo de Deus. Nós temos uma escritura em Provérbio, no seu capítulo de número 14, no versículo de número 12, lá diz que há caminhos que para o homem parece ser reto, direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Agora é claro que está falando para pessoas sinceras, pessoas que querem conhecer a verdade. E lembre-se de uma coisa, meus ouvintes, lembre-se de uma coisa, a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toma a Bíblia em São João 8, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, não existe outra verdade. A Bíblia que é a verdade. Quer ver como é que eu te provo em poucas palavras? Jesus fez uma oração em São João 17, falando assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí você toma Romanos 3, versículo 4, lá está escrito assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que quer dizer isso? Todo homem que fala contrário à palavra é mentiroso. Por isso que a Bíblia diz, na primeira carta de João 4, seu primeiro versículo, lá está escrito assim: amados, não acrediteis, não creais em qualquer espírito, provai e vede se os espíritos são de Deus. Prova para ver se o espírito vem de Deus. Porque, irmão, amados ouvintes, se uma pessoa diz que é de Deus, está pregando a palavra de Deus, está curando o enfermo, está libertando oprimidos, seja o que for, se essa pessoa nega a palavra de Deus, ela não pode ser de Deus. Como que pode ser o Espírito de Deus na vida dela, que escreveu essa palavra? Quando você mostra para essa pessoa a palavra, essa pessoa vai e nega a palavra, como é que pode ser o Espírito Santo na vida dela?
E eu quero esclarecer só um pontinho doutrinário aqui que nós seguramos, porque eu sei como é que as doutrinas erradas entraram no seio do cristianismo. Só um exemplo. E eu sei que vocês já viram várias mulheres pregadoras, não é? O mundo está cheio de pastoras, o mundo está cheio de mulheres pregadoras. Machismo meu, discriminação, longe de mim esteja a verdade, eu sou um pregador do Evangelho. A primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante, lá está escrito assim, os deveres das mulheres cristãs. Agora, é claro que eu estou dirigindo a palavra a uma mulher cristã. Você tem deveres, como você tem direitos. E o versículo 12, 1 de Timóteo 2, 12, lá está escrito assim, não permito, porém, que a mulher ensine, vírgula, e nem use de autoridade sobre o marido. Primeiro, ela não pode ensinar a vírgula, ela também não pode usar de autoridade sobre o marido dela. Imagina o marido dos outros. Agora, uma mulher vai e abre a Bíblia numa igreja e começa a ensinar uma escritura que ela lê. Ouvintes, e ela pode ensinar bonito, pode falar a língua, ela pode fazer acontecer, ela pode parecer ter uma unção bonita, linda, maravilhosa, mas a própria palavra fala que ela não pode ensinar. E ela está ensinando, e a própria Bíblia que ela está ensinando está condenando aquilo que ela está fazendo. Aí ela presumir é avançar sem autoridade. Ela presume que tem o Espírito Santo. Aí a palavra fala para mim na primeira carta de João, estou repetindo, primeira carta de João 4, seu primeiro versículo, está escrito, amados, não acrediteis em qualquer espírito, provai e vede se os espíritos vêm de Deus. Aí eu dou o teste para essa mulher, eu provo ela pela palavra para ver se é o Espírito Santo, porque se possível Satanás enganaria até os eleitos. Imagina. Aí eu falo para ela, olha, irmã, está escrito que você não pode ensinar. Se ela é de Deus, ela vai escutar a palavra de Deus. Lembra que eu citei em São João 8,47? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E eu vou repetir mais uma coisa aqui. Lembre-se, meus ouvintes. A primeira carta de João 3,10 está escrito, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você é filho de Deus, você vai amar a palavra do seu Deus, você vai amar a palavra do seu Pai, a qual eu estou pregando sem interpretação, estou citando do jeito que está escrito. Primeira carta aos Coríntios 14:34, convém que as mulheres estejam caladas nas igrejas, plural. E ela fala, não, eu prego. Faz lembrar uma coisa, eu estava na casa de umas pessoas das Assembleias de Deus ali em Timóteo, região do Vale do Aço, Minas Gerais, e estava conversando com o marido dessa senhora, ali na casa, evangelizando, mostrando para eles essa mensagem que nós cremos, e eles ficaram admirados. O moço já me fez várias visitas aqui no tabernáculo, e eles ficaram maravilhados, principalmente o moço da casa, e mostrando. Quando eu entrei no assunto, que a mulher não pode ensinar nem pregar, aí a esposa do moço, ela deu um salto, falou, não, mas que isso, onde que está escrito? Eu falei, olha, está escrito na Bíblia. Ela falou assim, mas eu prego. Eu falei, você prega o quê? Eu falei, eu prego a palavra. Eu falei assim, você faria um favor para mim? Ela falou assim, com todo o meu coração. Abra a Bíblia para mim, em 1 de Timóteo 2,12. Ela educadamente abriu a Bíblia. Eu falei, lê para nós, por favor. Ela leu, não permito, porém, que a mulher ensine. Eu falei assim, agora ensina para nós sobre essa escritura. Aí ela falou assim, por aqui eu não posso ensinar, né? Mas ela querendo desafiar, ela falou assim, mas eu prego assim mesmo. Eu falei assim, você tem a semente do anticristo em você. E se não arrepender, você vai dar à luz a marca da besta. Ouvintes? Dentro da casa dela é duro falar isso, mas quando a pessoa desafia a própria palavra de Deus, aí é que entra a questão, ouvinte. Se possível for, Satanás enganaria até o eleito. E ela cisma que é de Deus e nega a palavra de Deus. Ou você acha que Deus vai arrumar um jeitinho e colocar as pessoas que negam a palavra dele lá no céu? Você acha? Então Deus vai ter que ressuscitar Eva e pedir ela perdão, porque Eva descreu de uma só palavrinha e colocou cada cemitério, cada AIDS, cada câncer, cada praga que existe no mundo. Foi uma palavrinha que a mulher deixou de acreditar, porque Deus falou, se comeres, morrerás. O diabo veio e falou, não morrerás. E Eva creu no não do diabo e descreu no sim de Deus. Se você quer saber se Deus guarda a sua palavra, vai no cemitério da sua cidade, você vai ver um tanto de cruzinha, aqui jaz o fulano, aqui jaz a fulana, porque Deus guarda a sua palavra, no dia que comeres certamente morrerás. E Deus, ouvintes, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Malaquias 3, versículo 6, a parte B dessa escritura diz, eu, Senhor, eu não mudo. E em Hebreus 13, no versículo de número 8, está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda para te agradar, Ele não muda para me agradar. Ele deixou a palavra dele escrita para mim e para você, e Ele manda você, eu vou repetir, Ele manda você examinar as escrituras.